Missão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um evento Responde. Hoje a gente vai falar sobre o bloco K para 2023. Então, algumas empresas já estão em produção desde 2017, mas tem muitas empresas que vão começar agora a partir de 2023, e por isso a gente decidiu fazer esse evento para poder ajudá-los a entrar nessa obrigatoriedade da melhor forma possível, né, com a menor quantidade de dúvidas possível. Então, fiquem à vontade para perguntar sobre conceito, para perguntar sobre produto, para tirar todas as dúvidas que vocês puderem. O microfone não será aberto, mas o chat fica aberto. Então, durante a apresentação, a gente vai respondendo os questionamentos e podem enviar qualquer tipo de pergunta. O que a gente souber, a gente responde. O que a gente não souber, nós vamos atrás da informação e depois publicamos lá na página do Espaço Legislação. Eu vou mostrar para vocês onde fica o espaço e onde temos outras informações também sobre o bloco K. E aí, antes de nós começarmos, essa apresentação fica gravada, então vocês têm acesso a ela provavelmente a partir de amanhã ou depois de amanhã. Ela vai ficar lá na biblioteca do Espaço Legislação. Eu também, no final da apresentação, mostro para vocês onde fica. Vocês vão poder acessar essa apresentação quantas vezes for necessário. As perguntas a gente vai respondendo tanto de conceito quanto de produto, e elas também ficam publicadas lá no Espaço Legislação, na página do Bloco K. A gente tem uma página centralizadora dessas informações, a gente também vai dar uma olhada nela, e nessa página vocês vão ter acesso também aos questionamentos e a todas as informações das linhas de produto. Nós teremos outros eventos do Bloco K para todas as outras linhas de produto e também repetiremos esse mesmo evento em dezembro. Então, quem não conseguir participar agora, dá para participar ainda no mês de dezembro, na segunda semana de dezembro, se não me engano. Bom, eu sou a Luciana Freitas, trabalho na TOTUS há 17 anos, acompanho o Bloco K desde a sua instituição, então já fiz vários eventos como esse lá no início. Essa é uma obrigação que trouxe muito desconforto para as empresas e também muitas dúvidas, né, do que podia ser exigido, do que não podia, mas está aí, cogitou-se muito em acabar com ele, né, mas isso não vai acontecer. O Bloco K continua e ele não é propriamente uma obrigação, mas é uma parte da FD-ICMS-PI que traz a substituição do livro de controle da produção em estoque. Então, a gente vai falar sobre isso também. Vamos começar falando quais são as informações necessárias para o Bloco K, né? O que deve ser apresentado, o que as empresas devem considerar para informação no Bloco K. Então, as quantidades produzidas internamente nas indústrias, é importante que a empresa faça um saneamento dessas informações, que ela tenha ciência de tudo aquilo que é produzido pela empresa, seja material em processo, seja material produto acabado. Existem uns tipos de materiais que a Receita Federal trouxe o conceito. Antes do Bloco K não havia um conceito propriamente definido na legislação, mas o layout do Bloco K trouxe o conceito do que é um produto acabado, do que é um produto em processo, do que é um produto intermediário. Muitas empresas tinham o seu próprio conceito, mas precisam agora rever os tipos de produto para entender
o que a Receita considera cada um deles, né? Qual é o conceito de cada um deles. Então, os itens produzidos internamente na empresa precisam ser elencados lá no bloco K, bem como as quantidades que são produzidas por terceiros. Então, o controle de poder de terceiros é essencial aqui no bloco K e também precisa ser informado. A quantidade de material consumida, o fisco quer saber quanto é que cada empresa utiliza de matéria-prima ou produto intermediário dentro da produção da empresa. A quantidade é muito importante, porque alguns estados, com relação à perda de mercadoria, também sugerem ou solicitam a emissão de documento fiscal. São Paulo é um deles, né? Então, existe uma conta que é feita pela Receita Federal para cada estado com relação à perda de mercadoria. E essa conta, caso a empresa informe que perdeu a mais, ela precisa justificar essa perda. Então, tem lá um limite de perda aceitável. E isso também deve ser informado no bloco K. A quantidade de material que for consumida em terceiro é uma outra obrigação, né, uma outra obrigatoriedade, então eu também preciso informar isso no bloco K. E a posição de estoque de cada produto, né? Seja ele produto final, semi-acabado, matéria-prima, né? Onde está esse produto? Está em posse de quem? Está em posse de terceiros? É meu e está em minha posse? Ou de terceiros e está comigo? É necessário informar de quem é o poder, de quem é a posse ou a propriedade da mercadoria. São informações muito relevantes aqui, né? E a ideia do bloco K é justamente substituir na íntegra o livro da produção e do estoque. Porém, existem alguns detalhes a mais aqui no bloco K que a gente não informava no livro, mas que passaram a ser obrigatórios no bloco K. Então, para quem é a primeira vez aqui, vai entrar na obrigatoriedade desta obrigação, dessa legislação, dessa norma, precisa fazer um levantamento de todas essas informações, precisa fazer o saneamento dessas informações para não cair em autuação futura, né? Isso é muito importante, principalmente para aqueles que forem fazer a escrituração completa a partir do próximo ano. É muito importante que essas informações estejam redondas nos sistemas que vocês utilizam. O bloco K é de entrega mensal, né? Então, diferente do bloco H, que é anual, ou então de acordo com a fiscalização ou solicitação do fisco, o bloco K é mensal, né? Então, todo mês, juntamente com os outros registros da FD, ICMS e IPI, o bloco K será transmitido. Existe penalidade para não transmissão, ou para omissão, ou para transmissão incorreta do bloco K, né? Se juntarmos todas as multas, todas as penalidades, todas as sanções, elas podem ultrapassar 5% do total do faturamento da empresa. Então, é muito importante o saneamento das informações e a transmissão correta dos registros do bloco K. Qual é o que estará sendo exigido, né? Qual é a exigência para o próximo ano e para as empresas que entrarão agora em produção? Então, nós temos 3 escopos agora para o bloco K. O escopo reduzido, que é composto pelos registros K010, K200 e K280. O escopo simplificado, que entra a partir de janeiro de 2023 para as empresas que optarem por esse tipo de escopo. E por que optarem? Porque é o que está na IN 25 de 2022. O escopo simplificado é uma substituição, mais ou menos assim, no conceito do escopo completo. Então, a obrigatoriedade da empresa é transmitir o escopo completo, né? Ou seja, todos os registros do bloco K
que são aderentes à empresa. Mas a empresa pode optar em transmitir apenas os eventos no escopo simplificado, que é o K010, o K200, 220, 230, 250 e os registros de correção, né, que a gente fala, 270, 280, 290 e os registros da produção conjunta, K300 e K301. Então, é uma opção da empresa que está obrigada à transmissão do escopo completo do bloco K, fazer a transmissão do simplificado. Ela não está desobrigada ao escopo completo, muito pelo contrário. Ela precisa manter o escopo completo dentro da sua empresa e não precisa transmiti-lo. Então, ela precisa arquivar o escopo completo e pode transmitir o escopo simplificado. Por quê? Se o fisco decidir auditar as informações, ele vai pedir o escopo completo. Então, é necessário que a empresa tenha já essa informação arquivada no seu banco de dados, no seu banco de informações, né? Não é uma desobrigação, é uma possibilidade de transmitir o escopo simplificado e, quando for solicitado pelo fisco, precisa apresentar obrigatoriamente o escopo completo. E aqui as regras, né? Na verdade, o cronograma, né? Então, quais são as empresas obrigadas à transmissão do escopo completo ou simplificado e a partir de qual data, né? Ela é separada por CNAE, porque o fisco não consegue absorver todas as empresas de uma vez. Então, desde 2017, as empresas com faturamento acima de 300 milhões, elas começaram a entrar na obrigatoriedade do bloco K. Em 2017, através do escopo reduzido, que era o K200 e o K280, para todos os estabelecimentos classificados nas divisões de 10 a 32 do CNAE. Em 2019, os estabelecimentos classificados nas divisões 11 e 12 e também nos grupos 291, 92 e 93 do CNAE. 2020, escrituração completa para todos os estabelecimentos industriais do CNAE 27 e 30. Agora, em janeiro de 2023, os classificados na divisão 23 e nos grupos 294 e 95 do CNAE. 2024, também as indústrias e estabelecimentos industriais das divisões 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 26, 28, 31 e 32 do CNAE. Então, a partir de 2024, as indústrias classificadas nestas divisões deverão transmitir o escopo completo do bloco K. E, em janeiro de 2025, as divisões 10, 19, 20, 21, 24 e 25 do CNAE. Todas essas empresas que estão obrigadas à transmissão completa poderão, a partir de 1º de janeiro de 2023, optar pela escrituração simplificada, né? Então, principalmente quem for entrar agora na obrigatoriedade, que é a divisão 23 e os grupos 294 e 295, vão poder transmitir a escrituração simplificada. Porém, precisam observar que estão obrigados à escrituração completa e, caso seja solicitado pelo fisco, precisam apresentar esse escopo, tá? O escopo completo. Esse material está disponível, tá, para vocês aqui na ferramenta. Se vocês quiserem baixar, fiquem à vontade.
As outras empresas, as empresas com faturamento entre 300 milhões e 78 milhões, algumas entraram apenas no estoque escriturado, então lá com o escopo reduzido em 2018, né, nas divisões de KNAI 10 a 32. Então, as empresas com faturamento entre 300 milhões e 78 milhões entraram em janeiro de 2018 no escopo reduzido, que era a obrigatoriedade de transmissão do K200 e do K280. E não existe ainda previsão legal para que elas transmitam a escrituração completa. Não está disponível ainda, o governo não se decidiu sobre a data, sobre o cronograma de entrada em produção dessas empresas. Então, elas continuam transmitindo apenas o K200 e o K280. Isso pode acontecer ao longo do próximo ano, né, já que temos o cronograma completo para as empresas que faturam acima de 300 milhões. As últimas empresas, ou seja, todas as outras empresas que faturam de 78 milhões até 4 milhões e 800 mil, também não há previsão para transmissão dessas informações, né? Então, todas as demais empresas que faturam abaixo de 78 milhões até 4 milhões e 800 também estão sem um cronograma implementado. São as empresas, os atacadistas, que estão nos grupos 462 a 469 do KNAI, e todos os estabelecimentos industriais ou equiparados deverão transmitir a escrituração completa, mas ainda não tem um cronograma para isso. E aqui duas informações importantes, né? Uma informação importante, essa de janeiro é o cronograma do saldo escriturado, né? Quando essas empresas entraram, as que faturam abaixo de 78 milhões, elas entraram em produção também com um estoque reduzido, com escopo reduzido, só transmitem o K200 e o K280. E a informação importante é que a UF, a unidade federativa, pode dispensar de informar o estoque escriturado dos registros K200 e K280 desses estabelecimentos que estão sem cronograma, os atacadistas dos grupos de KNAI 462 a 469. Isso ainda não aconteceu, tá? E só vai acontecer para aquelas empresas que tiverem o faturamento de 10 milhões, né? Inferior a 10 milhões, ou até 10 milhões. O faturamento, eu não sei se vocês sabem como avaliar, mas o que o fisco considera esse faturamento, a data que ele considera para esse faturamento, é sempre de 2 anos anteriores à entrada da obrigação. Então, vamos supor que as empresas que vão entrar em produção em 2023 agora, o faturamento a ser observado é o de 2021. Então, quem faturou até 78 milhões em 2021, se tivesse que entrar em produção em 2023, se tivesse que entrar em produção, na verdade, se tivesse um cronograma de entrada em produção, entraria agora em 2023. Então, sempre que for observar o faturamento para a entrada em produção no bloco K, precisa observar o faturamento de 2 anos anteriores. Tá? Isso vale para todas as empresas, é uma regra, tem uma resposta da Receita Federal lá no Perguntas Frequentes que fala sobre esse cálculo do faturamento, de quando observar o faturamento, sempre 2 anos anteriores. Aqui eu trouxe para vocês o layout do bloco K, então esse é o escopo que nós temos hoje do layout completo. As empresas que se enquadrarem no escopo completo deverão transmitir praticamente todos os eventos que tem dentro da sua empresa, né? Então, pode ser que vocês transmitam
os itens produzidos por vocês, aqui no K230, K235, a produção e o consumo, mas não tenham, por exemplo, K250 e 255, que são os itens produzidos por terceiros. Então, vocês só vão ter esses registros se enviarem mercadorias ou matéria-prima para produção em terceiros. Reprocessamento e reparo de produto. Nem todas as empresas trabalham com reprocessamento e reparo. Então, talvez não sofram a incidência do K260 e 265. A mesma coisa vale para a produção conjunta, né? Existem empresas que se juntam para produzir um único bem, uma única mercadoria. Se este não for o caso, não haverá obrigatoriedade de transmissão da produção conjunta. Agora, uma observação importante. No bloco K, existe algo que não temos em outros registros e nem em outras obrigações, que são os registros de correção de apontamento. É preciso tomar muito cuidado com os registros de correção de apontamento. Por quê? Imagina que vocês são produtores e estão industrializando uma mercadoria e sempre fazem mensalmente a mesma quantidade de produção. Então, lá no K200, no K230, no K235, sempre haverá mais ou menos uma conformidade dessa produção, dessa quantidade produzida e da quantidade de material utilizado. Se, depois do apontamento, vocês começarem a corrigir esses eventos através dos eventos dos registros de correção, então, você mandou lá no K230 que produziu a quantidade de uma mercadoria de 100 peças. E aí, no mês seguinte, você foi lá no K270 e fez a correção desse apontamento. E aí, todo mês, você faz isso. Você vai lá, aponta, depois vai lá e corrige. Vai lá, aponta, vai lá e corrige. Com certeza, vocês serão auditados pela Receita Federal. Por quê? Porque a produção, ela precisa corresponder à realidade, né? Ou à máxima realidade que se puder. Então, existe uma conta que é feita com relação à quantidade produzida e à quantidade de insumo que você gastou para aquela produção. Se você todo mês corrige esses valores, significa que você não sabe nem a quantidade que você produz e nem a quantidade de insumos que são gastos naquela produção. Agora vamos ampliar essa visão. Você tem ali, naquela matéria-prima utilizada para essa produção, um benefício fiscal. E aí você informa mensalmente para o fisco, através das EFDs, que você tem esse benefício fiscal e que você utiliza a quantidade X de matéria-prima e faz a aquisição dessa quantidade X, indica essa quantidade X na sua produção e corrige mensalmente aquele valor. Você não está usufruindo corretamente do seu benefício fiscal. E isso vai ficar evidente para o fisco. E aí ele vai, com certeza, em algum momento, fazer a auditoria na sua produção. Então, muito, mas muito cuidado com os eventos de correção. Eles podem ser utilizados, sim, por isso estão aqui, né, por algum erro de apontamento, mas não devem ser utilizados com frequência, todo mês, porque isso é passível de auditoria pelo fisco. Agora, vou mostrar para vocês a página que a consultoria desenvolveu e que tem todas as informações sobre o espaço legislação. No próprio material, através desses QR Codes, vocês conseguem entrar nessa página e visualizar as principais informações do espaço legislação. Então, o que é o bloco K,
deixa eu voltar aqui. O que é o bloco K, as principais características e todas as informações sobre as páginas das linhas de produto que estão disponibilizadas lá no Espaço Legislação. Eu já compartilho com vocês. Deixa eu ver se vocês estão vendo a tela. Então, aqui no Espaço Legislação, vocês podem se cadastrar, colocar o seu nome e o e-mail para poder receber a nossa news e o RSS. O RSS com as 3 últimas notícias publicadas na semana e a news com as principais notícias publicadas no mês com relação a todas as legislações e obrigações acessórias que vocês possuem. Então, tudo que surgir a respeito da RINF, do E-Social, de outras obrigações da própria FD, a gente publica a notícia, se for alteração, se for inclusão, e vocês recebem aqui no seu e-mail cadastrado. Aqui na biblioteca, a gente tem os vídeos, então é aqui que ficará disponibilizado os vídeos com os eventos Respondes. Deixa ele aparecer aqui. Então, vocês conseguem navegar em todos os eventos, conseguem assistir todo e qualquer evento que esteja disponibilizado aqui. É gratuito e podem assistir quantas vezes for necessário. Aqui na parte de conteúdo, biblioteca, conteúdo, vocês têm acesso a todas as páginas de obrigações acessórias ou legislações que a gente faz e deixa disponível como conceito principal daquela obrigação. Então, aqui, do bloco K, todas as informações sobre o que é o bloco, sobre a Lei da Liberdade Econômica, que influenciou e quase tirou da obrigatoriedade o bloco K, mas ela trouxe apenas a possibilidade do envio da informação simplificada, e foi isso que o fisco fez, diminuiu a quantidade de registros que podem ser transmitidos a partir de 2023, mas não retirou a obrigatoriedade da transmissão completa, se for solicitado. Aqui o ajuste CNF, eu falei IN, mas é o ajuste CNF 25 de 2022, é o último que foi publicado, e outras informações a respeito do bloco K, incluindo as principais características dele. Então, tem aqui o cronograma de entrega da obrigação, informações incompletas ou inconsistentes e as suas principais consequências. E aí, o acesso ao guia prático, né? Aqui tem disponível o layout de toda a EFD também, contendo todos os registros de todos os blocos da EFD. Ele está em Excel, então vocês podem baixá-lo e podem utilizá-lo. A estrutura do bloco simplificado, que eu mencionei agora há pouco. Aqui o layout em Excel, que vocês podem utilizar, podem baixar. E a informação das linhas de produto, né? Vocês podem utilizar aqui essa página para ter sempre em mãos todas as informações sobre a obrigação que vocês quiserem. Isso tem também para outras obrigações, então fiquem à vontade para navegar no Espaço Legislação. Eu queria mostrar para vocês também o classificador fiscal. O classificador é uma ferramenta que ajuda vocês na classificação das operações comerciais da sua empresa. Então, na compra ou na venda ou na transferência das mercadorias, vocês têm aí uma inteligência artificial com mais de 24 milhões de regras tributárias que são disponíveis dentro dessa ferramenta. É uma ferramenta totalmente SaaS, então vocês acessam de qualquer local e vão conseguir classificar
a incidência tributária das operações comerciais que vocês praticam. 24 horas por dia, 7 dias por semana, e, além disso, possuem aí 5 consultas gratuitas assim que fizerem o cadastro. Então, entrem, conheçam essa ferramenta, é muito interessante para o dia a dia de vocês, é muito produtiva, porque vai deixar mais fácil encontrar as classificações das operações tributárias através das regras que elas já possuem ali prontinhas, só esperando vocês. O que eu tinha para passar hoje com relação ao conceito da obrigação é isso, né? Eu vou deixar vocês agora com a linha de produto Proteus e a linha vai mostrar para vocês como é que se preparou para essa entrega, o que já tinha lá em produção, então fiquem atentos e eu vou começar agora a responder as perguntas do chat. No final a gente volta para ver se ficou faltando alguma informação e eu leio aqui as perguntas mais encaminhadas para que todos tenham acesso a elas, ok? Vi, pode começar. Olá, bom dia a todos. Eu sou Vilene Olsen, Product Owner do Produto Fiscal, que é responsável pela geração do arquivo do SPED Fiscal. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que a gente está trabalhando aqui para poder disponibilizar e ser possível a geração, né, do bloco K com esse novo layout. Bom, já dá para ver minha tela? Tô sim. Bom, então, né, a gente tem aí a nova versão do layout do FD-ICMS-PI, o layout 017, e nele foi implementado um novo registro no bloco K. Então, esse K010, né, com a implementação desse registro K010, o que muda na geração do arquivo dentro do SPED Fiscal no Proteus, né? Bom, esse registro ele vem trazendo ali uma possibilidade, né, de simplificar a entrega do arquivo, tendo 3 possibilidades de layout, e para cada uma delas, né, a gente vai continuar seguindo ali dentro do Proteus, na tela do SPED Fiscal, a perguntinha que tem lá, gera bloco K. Então, dentro daquela pergunta, hoje a gente já tem algumas opções, e a gente vai adequar e acrescentar para que seja possível, né, a escolha ali desses 3 tipos de layout que podem ser enviados no layout 017 do FD-ICMS-PI. Então, para o layout simplificado, como a Luciana apresentou, né, então nessa opção, o contribuinte está desobrigado de enviar ali alguns registros, e no Proteus hoje a gente não tem na Wizard uma opção, né, para esse layout simplificado. Então, essa opção vai ser incluída lá, uma opção dentro da Wizard, né, para que seja possível gerar esse layout com os registros relacionados a essa forma, de acordo com o que temos lá no guia prático. Para o layout completo, a gente vai continuar utilizando aquela mesma pergunta que já tem lá, gera bloco K igual a 5, então ela já gera o layout completo com todos os registros necessários dentro do arquivo. A gente vai fazer uma tratativa só no nome dela ali, para que fique claro, né, de que aquela é a opção a ser utilizada para o layout completo. E para o layout restrito aos saldos de estoque, a gente continua também utilizando uma perguntinha que já tem lá, uma opção que já tem lá nessa pergunta do gera bloco K, que é a opção 3, para que seja enviado somente os registros K200 e K280. Então, com esse novo item, né, que foi acrescentado, esse novo registro, ele modifica
na geração do arquivo somente essa opção de layout, mas internamente ali a gente continua trazendo as informações como já ocorriam, né? A gente vai fazer a seleção ali desse layout no momento da geração e carregar para dentro do arquivo, montar dentro do arquivo o bloco K, baseado na legislação, nas informações do que a Luciana apresentou para vocês agora. E se tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui no chat que a gente vai respondendo. É isso que eu tinha que apresentar para vocês. Obrigada. Bom, tem uma pergunta no chat, né, sobre quando será disponibilizado. Então, no próximo mês de novembro, a gente já vai iniciar com alguns clientes pilotos esses testes, mas o pacote oficial, com todas as tratativas da FD e CMS-EPI, não só o bloco K, como os outros registros que foram implementados, né, nesse layout, eles serão disponibilizados até o dia 14 de dezembro. O pacote será enviado até o dia 14 de dezembro. E sobre a apresentação, Fábio, eu posso enviar também. Ela não está aqui, anexa, mas a gente envia, sim. Tem uma pergunta aqui sobre um chamado de melhoria com acordo financeiro referente a uma ferramenta de conferência do bloco. Vocês conseguem responder, meninas? Existe alguma melhoria para a conferência do bloco? Bom, no fiscal a gente não tem esse item. Isso foi, pelo que eu olhei aqui, provavelmente isso foi incluído lá na central colaborativa, né? Anne, Parece que tem 30 votos no portal. Não sei se o estoque já considerou. Vocês me ouvem? Agora sim. Agora sim. Eu não estou conseguindo ver as perguntas aqui do chat no momento, mas se a pessoa conseguiu deixar o link, a gente avalia se essa sugestão está lá na central do estoque. Eu não me recordo dela estar lá. A gente tem que verificar que a gente tem vários blocos ali dentro do bloco K, né? Nem todos os blocos são apenas estoque, a gente tem alguns blocos que são de produção. Então, precisaria avaliar qual que é a sugestão de conferência ali para a gente ver em que parte ali do bloco K ela se encaixa. Não sei se mandaram esse link, se for possível mandar, a gente avalia sim. Então, quem fez a pergunta foi a Fátima Lucena. Fátima, se você puder deixar o link, a gente avalia, o grupo o pessoal de produto avalia e depois te responde, ok? Tem algumas dúvidas aqui com relação ao faturamento, então vamos lá. O que as normas estabelecem é o faturamento da empresa, com relação à autuação. Então, eles vão verificar os estabelecimentos que deveriam transmitir o bloco K e cometeram alguma falha ali, ou omitiu informação, ou mandou informação incompleta, ou inconsistente, ou ainda deixou de transmitir o bloco, quando deveria. Então, o faturamento observado é o faturamento da empresa. Então, ela pode chegar a essas autuações, essas sanções, a 5% do faturamento total da empresa. Então, muito cuidado com as informações encaminhadas via bloco K. Tem uma outra pergunta que trata sobre a industrialização por encomenda. É a pergunta do Rodrigo Kruger. Rodrigo, a industrialização por encomenda, que é realizada por terceiros, entra sim no bloco,
tá? Eu respondi aqui no chat, mas ela entra no bloco através do K250 e K255. Porque apesar dela ser por encomenda, ela é encomendada a terceiro. Alguém vai industrializar aquilo para você. Então, ela precisa ser informada no bloco K, tanto por você que encomendou, tanto pela indústria que está realizando a encomenda, que está realizando a industrialização. E aí o fisco cruza essas informações e cruza as quantidades informadas por cada um de vocês, né? Se forem informações inconsistentes entre vocês, isso é passível de autuação também, tá? Então, nenhum tipo de industrialização fica de fora do bloco K. Todas as industrializações, sejam elas realizadas por vocês ou por terceiros, seja ela por encomenda ou não, deve ser informada no bloco K. É uma obrigação. E aí vai ser informado no 250, 255. O registro 0210, que é um outro questionamento, ele está suspenso, né? Por que ele está suspenso? Existem várias ações no judiciário com relação a este registro, né? Empresas que questionam a obrigatoriedade de enviar a sua receitinha ali de bolo, que é a estrutura dessa industrialização que vocês realizam, né? Que as indústrias realizam. Essas ações, a grande maioria, o fisco foi vencedor. Então, elas subiram de instância e isso continua sendo avaliado pelo Poder Judiciário. Por isso, este registro está suspenso. O fisco decidiu pela suspensão do envio. Então, nesse primeiro cronograma, neste momento, o registro 0210 ele está dispensado de envio pelos contribuintes. Significa que essa dispensa vai ser para sempre? Não, não significa, né? Então, a ideia é que vocês deixem as estruturas dos produtos que fabricam informadas corretamente, então façam também o saneamento destas informações, porque esse registro ele ainda pode voltar à obrigatoriedade. Ele não está dispensado para sempre, ele está suspenso por enquanto, tá? Então, neste momento, está dispensado de envio, mas ele pode voltar a ser informado dentro de um próximo cronograma de uma outra fase do bloco K. Deixa eu ver alguma outra questão. Das datas, as meninas já responderam. Cássio Xavier, a partir do momento que entregarmos o bloco K, deixa de ser necessária a emissão do livro modelo P7? Cássio, o livro que o bloco K substitui é o P3, é o livro de controle da produção do estoque, não é o livro do inventário. O livro do inventário, que é o P7, ele foi substituído lá pelo bloco H, né? Então, se a gente olhar ali o ajuste CINEF da EFD, o P7 ele já foi substituído pelo bloco H. Ele só vai ser obrigatório se for exigido pelo fisco. E aí você precisa verificar no fisco local, aquele que vocês estão vinculados, se existe ainda para a sua empresa obrigatoriedade de entrega do P7. O P3 será substituído na íntegra pelo bloco K, tá?
Tem duas perguntas aqui, uma do Alan e uma do Jefferson, que eu anotei e vou responder, tá bom? Mas eu vou responder posteriormente, porque tem resposta para elas. Eu não trouxe aqui o perguntas e respostas, mas já tem resposta para as duas, tá? E aí eu compartilho com vocês lá na página do Bloco K. Tem uma do Jefferson que eu vou responder. Ao informar no Bloco K um mesmo produto que produzo para venda e para industrialização, só serviço, devo usar códigos de produtos diferentes ou pode ser o mesmo código? Na verdade, o código vai ser o mesmo. O que não vai ser o mesmo é o tipo de produto. Porque um tem a finalidade de industrialização de produto acabado e o outro, ele é só comercial. Então, você precisa separar isso no seu estoque. Se você não produz aquilo que você vai vender, ou se não produz esse produto, se você só faz o serviço, você vai ter que identificar o tipo correto e classificar esse tipo lá no seu estoque, para poder informar quando você vende e quando você industrializa no Bloco K. Tá? Não é o código que vai influenciar aqui, e sim o tipo de produto. Talvez você tenha que modificar durante o processo de industrialização ou de venda o tipo de produto aqui, para você poder enviar corretamente essa informação no Bloco K e nos outros blocos da EFD. Para empresas Simples Nacional, no momento não é obrigatória a transmissão do Bloco K. Não, não só do Bloco K, acho que de toda a EFD, o Simples Nacional ainda não entrou, né, que são as empresas que faturam até 4 milhões e 800. Ele não está no cronograma e não existe hoje um estudo sobre a entrada deste tipo de empresa no cronograma da EFD, tá? É inconstitucional por conta da Lei Complementar 123, ele tem obrigações acessórias próprias, ele não poderia entrar na EFD. O Simples hoje entra, se eu não me engano, apenas na Reinf e no E-Social, porque não há nenhuma outra obrigação acessória que mostre para o fisco essas operações, né, as retenções dos tributos federais e a folha de pagamento. Com relação às outras obrigações, o Simples Nacional tem as suas próprias obrigações acessórias por conta da lei complementar. Então, a Receita não poderia exigir as outras obrigações que são dos contribuintes de outros tipos de lucro, né? Com outros tipos de regime aqui. É por isso que o Simples não entra ainda na EFD. Mas existe, por parte do Poder Legislativo, ações, né? A gente não chama de ações, a gente chama estudos legais de introduzir o Simples, as empresas do Simples Nacional em outras obrigações acessórias, né? E aí a ideia é que se extinguam as que já existem para poder colocá-los nessas outras obrigações. É uma forma de simplificar, mas também de trazer as empresas do Simples Nacional para estas outras obrigações, tá? A gente acompanha esses estudos, mas por enquanto não tem nada de concreto com relação a isso. Então, essas empresas podem ficar despreocupadas nesse momento. Leonice, nosso KNAI é 27,10, faturamento menor que 78 milhões. Continuamos entregando somente o bloco K200 e o K280, correto?
Correto, Leonice. Para essas empresas com faturamento de até 78 milhões, ainda não há um cronograma para a entrega do Bloco K no escopo completo, tá? Eu deixei na estrutura desse documento essas informações, então você tem acesso a ele e tem acesso também à página do Bloco K, que conforme for surgindo novidades e tivermos novos cronogramas, a gente vai colocando ali essa informação. Mas neste momento vocês só entregam então o estoque, o escopo reduzido, que é o K200 e o K280. Sobre a industrialização por encomenda, existem duas, em terceiros e para terceiros. A dúvida é se só está obrigado a em terceiros, já que não é citado para terceiros. As duas estão obrigadas, Rodrigo. A que você faz para terceiros e a que terceiros fazem para você. As duas industrializações por encomenda estão obrigadas no Bloco K. E aí precisa verificar se a que você faz para terceiros, você recebe o material, você registra lá no K250 e 255, ou de repente só no 250, que é só a industrialização, e a empresa que fizer a industrialização para você também será informada lá no K250 e 255. Só que quem vai informar em uma situação ou em outra situação é a empresa que está realizando a industrialização. Então, ora vai ser você quando industrializar para terceiros e quando a industrialização for realizada em terceiros, você vai colocar, mas em outro registro, não é no K250. É isso que precisa observar no layout, tá? Mas os dois tipos de industrialização estão obrigadas e as informações, elas devem ser complementares. O que você indicar no Bloco K, a pessoa que industrializou para você também precisa indicar, e vice-versa, tá? As informações precisam ser as mesmas, elas precisam bater, senão corre o risco de serem autuados. Gente, acho que a maioria dos questionamentos a gente respondeu. Os que são mais específicos, o que eu deixei por último. Então, algumas das dúvidas que estão aqui, eu vou verificar direitinho a resposta e aí deixo disponível para vocês lá no Espaço Legislação, tanto o link para o vídeo da apresentação, quanto aos questionamentos, né? Eu vou gravar um arquivinho e esses questionamentos ficam lá publicados. Depois vocês podem procurar e aí a resposta vai estar junto com a pergunta, tá? Aqui eu sei que não aparece a pergunta para vocês, mas quando a gente publica o documento, aí envio a pergunta e envio junto a resposta para que todos vocês tenham acesso. Alguém perguntou aqui do classificador, me manda no e-mail, eu vou deixar aqui o e-mail do classificador, pode mandar um e-mail para ele que a gente verifica por que você não conseguiu fazer o cadastro, tá? Às vezes o seu cadastro já estava lá ativo e aí a ferramenta barra, mas a gente verifica, tá bom? Pronto, eu mandei aqui o e-mail do classificador, mas tem aí o código de barras e dentro da
da landing page, dentro da própria ferramenta, também tem um e-mail, então é só entrar em contato se vocês tiverem algum problema com o cadastro, e aí a gente verifica o porquê, tá bom? Respondendo uma pergunta da Verônica, quando tem não é do reprocesso, é a outra. A empresa que trabalho é uma indústria e nós não temos faturamento acima de 78 milhões. Sendo assim, não temos a obrigação do envio, correto? As empresas até 78 milhões enviam o K200 e o K280 obrigatoriamente desde 2019. É a pergunta da Eliana de Oliveira. Então, Eliana, verifica se vocês estão dentro dos quinais, dos grupos de quinais que eu demonstrei há pouco lá no PPT. E se estiverem dentro dos quinais, estão obrigados a enviar o K200 e o K280, que é o escopo reduzido, tá? Se vocês não enviam, reavalia, porque precisam enviar obrigatoriamente desde 2019, ok? Uma pergunta do Wellington. Somos empresas de meios de pagamento, locando terminais de pagamentos a empresas. Não produzimos e estamos no KNAI 82. Somos obrigados a transmitir? Wellington, quem está obrigado a transmitir o bloco K? Todas as indústrias e equiparados e os atacadistas no KNAI 462 a 469. Tá? São essas as empresas que estão obrigadas e de acordo com o cronograma do faturamento. Então, precisa verificar. O seu KNAI não está dentro dessas empresas e se vocês estiverem dentro do grupo de empresas, atacadistas ou indústrias que estejam relacionados naqueles KNAIs, qual é o faturamento desse estabelecimento e para poder saber se vai entrar ou não nessa obrigatoriedade. Tá bom? É por isso, através disso que você fica sabendo, mas o 82 não está obrigado à transmissão do bloco K. Bom, acho que por enquanto é isso. Eu vou avaliar direitinho os outros questionamentos, então. Agradeço a presença de todos no evento, espero que tenham esclarecido pelo menos a maioria das dúvidas de vocês. As que eu não respondi, eu respondo posteriormente, fiquem tranquilos. E espero vocês nos próximos eventos, né? Temos outras linhas de produtos com o Bloco K, mas até o final do ano também teremos outros eventos, incluindo processos trabalhistas, que acho que acontece já no próximo mês, e também teremos um evento Momento Legislação, com as principais promessas e expectativas aí para o ano de 2023 relacionados à legislação, tá bom? Espero vocês, esses eventos já estão disponíveis lá na página de eventos da TOTUS e inscrevam-se para que vocês consigam participar e ter aí acesso às principais novidades que teremos nas obrigações acessórias para 2023. Momento Legislação, tá? Acontece em 29 de novembro de 2022. Muito obrigada por enquanto e uma boa tarde para vocês.